This call is now being recorded. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Hoje nós iremos começar o nosso ano letivo. Comprar um caderno, lápis e borracha, porque hoje vocês vão escrever. Eu tenho certeza que muita gente aí está com um bom tempo que não pega no lápis para escrever nada, caneta. Então, nós iremos começar, gente, pelo assunto de trigonometria. Um assunto bem extenso, tá? Ao qual requer bastante atenção de vocês. Sei que é um assunto que vocês já viram tanto no ensino fundamental como no ano passado, na verdade. E aí, nós hoje iremos fazer uma revisão rápida do que vem a ser a trigonometria aplicada no triângulo retângulo, porque o nosso objetivo aqui é expandir o conhecimento trigonométrico. Aqui nós iremos falar de ciclo trigonométrico, nós iremos falar de arcos, ângulos, medidas de arcos e ângulos, nós iremos falar de funções trigonométricas, equações, inequações, tudo bem? Identidade trigonométrica. Então, é um assunto bem extenso. Já compartilhei com vocês o livro em PDF, tá bom? E eu peço que vocês, nas nossas aulas, sempre tenham à mão o nosso livro para estar acompanhando, tudo bem? Então, eu quero fazer com que a gente se aproxime bem mais de sala de aula, trabalhando nesse formato, tudo bem? Lembrando que essa aula está sendo gravada, mais tarde eu vou estar disponibilizando no grupo e também lá no Classroom, tá ok? E qualquer dúvida podem levantar a mão, que eu estou acompanhando vocês aqui tanto pelo celular quanto aqui pelo notebook, tudo bem? Então, galera, vamos lá para a nossa aula. Qualquer dúvida, pode ligar o microfone, falar, perguntar, que estou à disposição de vocês. Bem, meus amados, nós iremos começar aqui a falar um pouco da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Trigonometria no triângulo retângulo. Gente, vocês estão entendendo aí minha letra, então? Sim, sim. Sim, sim. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é exatamente o quê? A trigonometria é um dos estudos mais antigos que nós temos na matemática, tá? Não se sabe ao certo a origem. Tem definição da trigonometria na civilização fenícia, para vocês terem ideia. Os fenícios, considerados grandes desbravadores, e onde eles se lançavam ao mar, logo, também chamado de os grandes navegadores, tá? Então, para que eles pudessem fazer essas viagens, é necessário que eles fizessem cálculo de distâncias. E na época, não existia tanta tecnologia para se fazer cálculo direto de distância. Hoje, a gente sabe muito bem, se eu quero saber a distância de um ponto até o outro, basta eu entrar num software matemático, algum programa que, de maneira quase que imediata, ele te dá essa distância, tudo bem? Então, falar de trigonometria é falar de história, tá? Está associado a ele cálculo da distância da Terra até o Sol, cálculo de altura das pirâmides. Então, toda vez que eu quero fazer medições, a maneira inicial que nós tivemos foi com a trigonometria utilizando triângulo retângulo. Mas eu quero que inicialmente a gente lembre o que vem a ser, gente, um triângulo retângulo. Hein? Um triângulo que tem um ângulo reto? É um triângulo que possui um dos seus ângulos internos medindo 90 graus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui triângulo retângulo. Tá? Olha só. Então, com a ajuda da tecnologia, né, a gente vai fazer aqui um triângulo retângulo. Tá? Deixa eu pegar um aqui. Tá? Para ficar bem bonitinho. Então, o triângulo retângulo, tá?
Se eu considerar aqui um ponto, eu vou fazer isso aqui à mão. Não tá bom, não. Vou ver se eu faço aqui com a linha aqui. Não tem triângulo aqui, né? Retângulo, então não tem nada, não. Melhorou, né? Então, um triângulo retângulo, por definição, tá? É aquele triângulo que vai possuir um dos seus ângulos internos medindo quanto? 90 graus, tudo bem? Onde, gente, nós vamos ter que no triângulo retângulo, os seus lados eles vão possuir definições especiais. Vocês lembram como é que é chamado os lados de um triângulo retângulo? São os catetos. Catetos e a hipotenusa. No caso, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado falar e escrever hipotenusa, tá? E os outros dois lados vão ser chamados de catetos. Catetos e catetos, tá bom? Então, um triângulo retângulo, a gente vai ter que os seus lados têm nomenclaturas especiais, tá ok? Onde o maior lado, ou o lado que está oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, tudo bem? Onde, se um ângulo interno vai medir 90 graus, então significa dizer o quê? Que os outros dois ângulos, eles possuem uma relação especial, alfa e beta. Alguém poderia me dizer qual a relação que vai existir entre alfa e beta? E professor, que eu perdi. Tava no outro link lá que o senhor tinha mandado. Rapaz, desculpa, porque não dava para gravar, tá? Mas a gente está começando a nossa aula, tá? Espero que vocês estejam copiando. Alguém sabe me dizer, gente, qual a relação que vai existir entre alfa e beta? Se o triângulo retângulo é aquele em que um dos ângulos internos mede 90 graus, qual é a relação que vai existir entre alfa e beta? Eu sei que alfa mais beta. Oi? Alfa mais beta vai ser igual a quanto? 90 graus. Por que isso, professor? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se um deles já é 90, então a soma dos dois é 90. Então significa dizer que eles são ângulos o quê? Complementares, tudo bem? São ângulos complementares. O que é isso, professor? São dois ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 90 graus. Isso é muito importante, tá ok? Não sei se vocês já perceberam, mas o fato de dois arcos ou ângulos serem complementares é que vai existir as relações de igualdades entre eles, tudo bem? E se um triângulo ele é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar nele o famoso teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, no caso, a medida de BC ao quadrado, é igual a quem? É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, no caso, AB ao quadrado, mais quem? Mais o lado AC ao quadrado. Isso aqui é o famoso o quê? Teorema de Pitágoras. Gente, inicialmente é muito importante que vocês saibam identificar no triângulo retângulo quem é hipotenusa e quem é cateto, tá ok? Porque a partir de agora nós iremos falar o quê? Das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vocês sabem quais são essas razões trigonométricas? Já estudaram? Já. Vocês veem isso aqui na física, vocês veem isso aqui na matemática, tudo bem? Então, agora nós iremos falar um pouco das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Alguém saberia me dizer quais são essas três?
Hein? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem. Vocês estão copiando aqui, então? Tangente. Seno, cosseno e tangente. Tá ok? Vocês estão copiando, gente? Então, Sim, vamos sim. fazendo print. Sim. Eu Quando tive vocês um terminarem, problema que eu tô copiando aqui. tá ok. Agora é fazer o print. Deixa eu destacar, fazer aqui um destaques. Quando vocês terminarem aí, vocês me avisem, tá? Eu tirei o print aqui e tô copiando, né, professor? Tranquilo. Acho que pode continuar, professor. Olha só. As razões trigonométricas no triângulo retângulo, quando se fala em razão, automaticamente vem a ideia de divisão, né? São três: seno, cosseno e tangente. O que vem a ser a razão trigonométrica seno? É a razão entre o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, certo? Tá, deixa eu diminuir isso aqui. Então, o que é o seno? É a razão do cateto oposto ao ângulo considerado sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? O Adjacente cosseno sobre é a hipotenusa. razão, Adjacente sobre hipotenusa. entre o cateto adjacente, adjacente, sobre a hipotenusa. E, por fim, a tangente, tá? O que vem a ser a tangente? Cateto A oposto à tangente nada hipotenusa. mais é do que a razão do cateto oposto, vou fazer direto, cateto oposto, pelo quem? Pelo cateto adjacente, tá? Galera, é muito importante que vocês saibam identificar cada um desses termos, tá ok? Então, deixa eu destacar aqui cada um deles, tá bom? Tudo bem? Então, olha só aqui um exemplo. Exemplo. Deixa eu considerar. Considere o triângulo retângulo abaixo. Considere o triângulo retângulo abaixo. Dois pontos. Vou fazer. Tá bom. Aqui, ó. Tem 3, 4 e 5. Aqui eu tenho um alfa e aqui eu tenho um beta. Aí eu volto aqui. Determine. Dois pontos. Letra A. Seno de alfa. B. Cosseno de alfa. E C. Tangente de alfa. A, B, C, D. Seno de beta. É cosseno de beta
e F tangente de beta, tá? Gente, considera o triângulo retângulo aqui, ó, ABC, tá bom? Eu quero que vocês me digam quem é o seno, o cosseno e a tangente de alfa e beta. É bem tranquilo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês e que muitos alunos têm dificuldade é a ideia de cateto. Os catetos sempre serão os lados que vão formar o ângulo reto. No caso, esses dois aqui, ó. Então, é AB e AC. Sempre quem está na frente do ângulo reto, ou simplesmente é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Tá ok? Então, ó, inicialmente nós estamos considerando quem? Alfa. Nós estamos considerando alfa. Então, o cateto oposto a alfa, oposto quer dizer que está na sua frente, tá bom? O cateto oposto dele é AC, que mede 4. E sempre o cateto adjacente, a palavra adjacente quer dizer ao lado. Quais são as cidades adjacentes a Codó? Então, você vai dizer que está ao lado de Codó, Caxias, Peritoró, Timbiras, Coroatá, tudo bem? Então, a palavra adjacente quer dizer ao lado. A hipotenusa é sempre a hipotenusa, tudo bem? Então, aí você tem que ver se o cateto oposto tem que levar em consideração qual é o ângulo que eu estou definindo. No caso aqui, alfa, tudo bem? Eu gostaria que vocês completassem aí essa lista, tudo bem? Lembrando que isso aqui é só uma revisão para que a gente comece o estudo definitivo da trigonometria, tá bom? Então, por favor, procurem responder aí esses itens rapidinho, por favor. Tá? São 4h18, 4h20 eu volto a comentar. Quem terminou, levanta a mão. Professor, uma dúvida. Utiliza o valor do ângulo, não utiliza? Utiliza-se o valor dos lados do triângulo retângulo. Adriele Santos, terminou? Então, vamos aqui, ó, 4h20, já até passou mais do que tempo. Tudo bem? Gente, então, ó, tá aqui um triângulo, tá bom? Um triângulo retângulo, tá bom? Em que a hipotenusa mede 5 e os catetos 3 e 4. Muita atenção, tá bom? Quem é o seno de alfa? Então, eu já coloquei aqui, ó, que o ângulo inicial que vai ser levado em consideração é alfa. Então, ó, quem é o seno? Ó, cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa?
é 4, tudo bem? E a hipotenusa aqui vai ser quanto? 5. Se você quiser deixar 4 sobre 5, ou então colocar na forma decimal, isso aqui vai dar quanto? 0,8. R$ 4 dividido para 5 pessoas, cada um ganha 80 centavos. Quem é o cosseno? A razão do cosseno é o cateto adjacente ao ângulo considerado sobre a hipotenusa. Está aqui alfa. O cateto adjacente é quem forma esse ângulo. Ele é sendo formado pelo 3 e pelo 5, né? Medida lado AB e o lado BC. Só que eu sei que BC é hipotenusa, então só me restou o lado AB, que mede 3, que é o cateto adjacente. Então, cosseno, cateto adjacente 3, pela hipótese de quanto? 0,6. Tudo bem? Quem é que vai ser a tangente? A tangente de alfa desse ângulo é quem? É o cateto oposto a ele, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. 4 dividido por 3 é 1,3333 infinitamente. Então, tanto faz você deixar na forma fracionária como na forma decimal. Não teremos problema nenhum, tá ok? Beleza? Todo mundo acertou? Ok? Gente, aí vamos lá. Se eu falei de alfa, agora os ângulos que eu irei, o ângulo interno que eu irei levar em consideração é o beta, tudo bem? Quem é o seno de beta? É o cateto oposto a ele, olha só. Cateto oposto a ele, ó, que no caso agora vai ser 3, pela hipotenusa, que é quanto? 5. A hipotenusa nunca muda, tá ok? 3 quintos é igual a 0,6. Quem é o cosseno de beta? Cosseno é quem está do lado, formando ele. Então, ó, um lado é 4, o outro é 5, mas o lado 5 é a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, que é 4, pela hipotenusa, que é 5. 4 dividido para 5 vai dar 0,8. E para a gente finalizar, quem é a tangente? É a razão do cateto oposto, no caso 3, pelo cateto adjacente, que é 4. 3 quartos é igual a quanto? 0,75. Tudo bem? Gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que eu não posso dizer que esse 3 aqui é o cateto adjacente, nem um cateto oposto. Por quê? Ele é um cateto somente. Eu só vou saber se ele é cateto oposto ou é cateto adjacente quando eu levar em consideração o ângulo interno. Por quê? Se eu for levar em consideração alfa, o 3 é cateto adjacente, mas o 3 em relação a beta é cateto oposto. Se eu considerar o ângulo alfa agora, o cateto adjacente é 3 e o cateto oposto é 4. E o beta, agora há pouco, ó, o cateto oposto é 3 dele, mas se fosse em relação ao alfa, era o cateto adjacente. Então, gente, a gente tem que ter esse olhar, tudo bem? Não posso afirmar se é cateto oposto ou se é cateto adjacente se eu não tenho o ângulo que eu estou levando em consideração, tudo bem? Mas aí vem uma pergunta. Olha só, gente, por que que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta? Por que que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta? Hein? Por que que isso acontece? Hum? Hein, galera? Vocês poderiam me dizer? Inversão. Por que que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta? E professor? Não, eles É são iguais mesmo, porque Zóio. 4 quintos e 4 inverte, não? quintos. A posição dos números, só inverte a posição do número que está em cima pelo que está de baixo. Não, Teria a ver com o fato de serem ângulos complementares? Não, são iguais, ó. 4 quintos. 4 quintos, não muda nada, não. Teria a ver com o fato de serem ângulos Isso, complementares? exatamente isso. Essa é a resposta que eu queria ouvir. O seno de alfa, ó, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por que que isso acontece? Porque alfa mais beta
é igual a 90 graus, tudo bem? Seno de alfa é igual ao cosseno de beta, porque alfa e beta são complementares, tá bom? E o que é que tem em relação às tangentes? Tangentes. Hum? Isso com seno e com cosseno. E com a tangente de alfa ser 4 terços e a de beta ser 3 quartos. Deixa eu colocar isso aqui porque vai servir para as duas. Tá? O que é que vocês estão enxergando, gente? Que a tangente de alfa é um inverso, então, 1 sobre quem? A tangente de beta. Tudo isso daí ocorre porque alfa mais beta, vou ter um teta. Porque alfa mais beta é igual a quanto? 90 graus. Se isso acontece é porque eles são o quê? Complementares. Tudo bem? Vocês estão recordando tudo isso, gente? Então, o seno de um arco é igual ao cosseno de um outro, isso só vai acontecer porque eles são complementares, a soma deles 2 é 90. E em relação à tangente, um é o inverso do outro, tudo bem? Galera, quem é o complemento de 50? Quem é o complemento de 50? Hein, gente? 40. Quem é o complemento de 50 graus? 40, porque 50 mais 40 é 90. Quem é o complemento de 10 graus? 80. 80, porque 10 graus mais 80 é igual a quanto? 90. Tudo bem? Gente, mas dentre esses valores, a gente vai ter a famosa tabela de valores notáveis. Vocês estão lembrados como é que constrói ela? Eu vou precisar bastante. Tabela E professor, eu tinha uma tabela dessa num de livro. valores. Não sei se ainda tem. Tabela de valores notáveis. A primeira coisa que eu quero chamar de vocês, a atenção de vocês, quais são esses 3 valores notáveis? Quais são os valores notáveis? Vocês lembram? É 30, 60, né? São 3 valores notáveis. 30, Quais são 60. eles? E o outro? 90? E o outro? 45. Então, ó, 45. a gente vai ter aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. Deixa eu tentar fazer aqui bem bonitinho. 1, 2. A última ficou horrível, tá? Aí vai ter 30 graus, 45 graus. E para a gente finalizar, 60 graus. Vai ficar desse jeito, porque se eu apagar, vai apagar tudo. Vocês estão lembrados, gente, como é que é aquela regrinha para construir essa tabela? Estão lembrados? Eu lembro, se eu não me engano, é só o começo, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mas ficou bem direitinho. Todo mundo sob 2 reais em cada um, mas é só o começo que eu lembro. O restante não lembro, não. Isso. Bota 1, 2, 3, aham. depois vai ao contrário. Isso, Aí- 1, 2, 3, é essa regrinha mesmo. Agora é muito difícil. É importante a gente lembrar dessa tabela, né? Olha só. Então, ó, vocês sabem, né? Então, tem um seno, o cosseno e a tangente, vai ser 1, 2, 3. Voltando. 3, 2 e 1.
Agora a gente divide tudo por quanto? Por 2. Por 2. Divide tudo por dois. 2. Coloca a raiz. E aplica a raiz no numerador. Raiz de 1 é 1, 2 raiz e de 2 não é 3. exata, raiz de 3 não é exata, raiz de 3 e raiz de 2. Então, de maneira bem simples, eu descobri o seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2 e aplica a raiz no numerador. Só que no primeiro caso aqui, raiz de 1 é 1, tudo bem? Como é que então faça a tangente? É só a gente lembrar, ó, observação. Aí, Qual que é a observação? A tangente de um determinado ângulo, a tangente de x, nada mais é do que o seno de x dividido por quem? Pelo cosseno de x. Essa é a primeira identidade trigonométrica que a gente deve saber. Então, quem é a tangente de 30? É o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, cancela 2 com 2, vai ficar 1 sobre quem? 1 sobre a raiz de 3. E aí a gente racionaliza tudo por raiz de 3, não é? Vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Esse é o valorzinho que dá mais um pouquinho de trabalho, que é ele, a raiz de 3 sobre 3. Quanto é a tangente de 45? É o seno de 45 dividido por quem? Cosseno de 45. Observa que os dois números são o quê? Iguais. E eu sei que todo e qualquer número dividido por ele mesmo é igual a quanto? A 1. E para a gente finalizar, quem é a tangente de 60? Cancela 2 com 2, vai ficar raiz de 3 dividido por 1 é quanto? Raiz de 3. Então tá aí, gente, a tabela de valores notáveis. Oi. O senhor falando aí sobre a raiz de 3 não ser exata, no nono ano, quando eu fazia, né? Tô te ouvindo. A aula de matemática, o professor me explicou que quando a gente fosse calcular com raiz de 3 e raiz de 2, usando a tabela de números notáveis, o número mais aproximado da raiz de 3, o valor era 1,7 e a de 2 era 1,4. Mas não se preocupem não, que quando ele quiser o valor da forma decimal, ele dá essa aproximação, tá ok? Mas eu pergunto a vocês já se interessaram em saber de onde foi que saiu esses números? De onde foi que eles saíram? Hein? Então o professor só colocou, né? Ele não falou de onde foi que ele saiu. Por incrível que pareça, gente, ele saiu inicialmente da aplicação do Teorema de Pitágoras. Deixa eu fazer um bem rapidinho aqui para vocês, tá? Fazer o do 45. Vai ficar como... Escolhe um aí para vocês, para que eu faça. Escolham aí, 30, 45 ou 60? 60. Escolham aí. 60. 60. Gente, da onde é que sai um ângulo de 60 graus? Atenção, ó. Da onde é que sai? Então, sai do triângulo equilátero, tá? Eu queria de azul, mas deixa quieto, tá? Sai do triângulo equilátero. Tá travando, gente? No meu tá ok aqui. Então, considere aqui o triângulo ABC equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui 3 lados, o quê? Iguais, tudo bem? No triângulo equilátero, cada ângulo interno mede quanto? 60 graus. Sim ou não? 3 lados iguais. Eu vou ter também 3 ângulos, o quê? Internos iguais. E aí a gente define aqui a altura, ó. A altura dele, ó. Tá? O que é uma altura? É o segmento de reta que liga o vértice até o lado oposto, formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar aqui de CH. Tudo bem? Então, como o triângulo ele é um triângulo equilátero, ele também é a bissetriz do ângulo interno. Então, aqui vai medir 30 graus. E aqui também vai medir quanto? 30 graus. Tudo bem? E vai dividir o lado oposto ao meio. Então, medida de AH é a mesma medida de quem?
de BH ou HB. Então, esse lado aqui mede L, aqui mede L. Aqui agora vai medir quanto? A metade de L, então L sobre 2. E aqui também vai medir quanto? L sobre 2, que é a metade. Tudo bem? Deixa eu puxar para cá. Então, gente, aqui nós vamos ter a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é uma consequência do teorema de Pitágoras. É L raiz de 3 sobre quanto? 2. Tudo bem? Então, gente, se eu considerar somente o triângulo, ó, considere o triângulo, vocês querem eu botar o ACH. Temos, tá? Somente esse aqui, ó, o A, C e o H, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Botei aqui, tá horrível, mas não tem nada não, tá? Então, aqui vai ser quem? L sobre 2. Aqui vai ser H, mas quem é H? L raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ter L. Tá aqui o ângulo de 60 graus. Tá aqui o ângulo de quanto? De 30 graus. Aqui é A. Aqui é H. E aqui é quem? É C. Tá? Como vocês pediram o ângulo de 60 graus, eu vou calcular. Quem é o seno de 60? O que é o seno? É esse aqui, ó, cateto oposto, então L, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Ó, seno de 60, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é L. Aí, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta L com L, ficou raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60? Tá? O que é o cosseno? Cateto adjacente. Quanto é que mede o cateto adjacente de 60? L sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é quem? L. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Cortou, cortou, vai ficar 1/2. Cosseno de 60 é igual a 1/2. E para finalizar, a tangente de 60. Quem é a tangente de 60? Cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L sobre quanto? 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso de quem? Da segunda. Cortou, cortou, cortou 2 com 2, só ficou quem? Raiz de 3. Então, se você observar, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó, beleza. Cosseno de 60, 1/2, beleza. Tangente de 60, raiz de 3. Vai ficar como exercício para casa, vocês encontrarem os valores de quem? Do 30 e do 45. Vocês pegam agora esse ângulozinho aqui, 30, ó, deixa eu destacar aqui. Você pega esse 30 e faz seno, cosseno e tangente dele, tá bom? E aí, como é que encontra o de 45, professor? Vou já dizer para vocês. O do 45, onde é que vocês acham que tem um ângulo de 45 graus? Exatamente num quadrado, tá? Imagina só que aqui é um quadrado, tá? Num quadrado tá tão feio, tá? Olha só, vou botar de vermelho já, né? Deixa aqui. Tá bom. O que é que a gente vai ter num quadrado? Os 4 lados iguais, não é verdade? Então, ó, aqui eu vou ter L, L, L e L. Cada ângulo interno no quadrado não é igual a 90 graus, só que eu tenho um carinha aqui, ó, que é quem? Que é a diagonal do quadrado. E a diagonal de um quadrado, a fórmula é quem? L raiz de 2. Aqui você tem um ângulo de 90 graus, aqui você tem um ângulo de 45 graus, e aqui também você tem um ângulo de 45 graus. Então, você aplica normalmente em qualquer um deles, que você vai ter o seno, o cosseno e a tangente de 45. Se a gente botar aqui A, B, C e D,
você considera o triângulo aqui ACD e você tem todos eles, tudo bem? Gente, uma pergunta. É importantíssimo que você saiba isso aqui. Seno, cosseno e tangente, quem são essas razões e essa tabela de valores notáveis inicialmente, tá bom? É importante que você saiba identificar os elementos, tá bom? Isso aqui foi só uma questão de curiosidade, tá? Não é necessário que você procure estar fazendo essa demonstração, não, mas é importante que vocês saibam os valores de maneira imediata, tudo bem? Na sala tá o Reginaldo, tá? Hein, gente? E a Elianara tá na sala? Eu acho que você tá com... Oi, Abner. Fala. Era uma dúvida em relação à altura do triângulo equilátero. Isso ali é universal, aquela forma? A fórmula? L raiz de Se 3 quiser eu sobre 2? demonstro ela. Não, eu Aqui, ó, só sabe quero de onde saber é que ela se é sai? Ó, do teorema. universal para usar ela. Isso é uma fórmula geral, tá? Isso aqui é a fórmula da altura. Isso aqui, ó, é a fórmula da altura do triângulo. É sim. Se o triângulo tem lado 4, qual é a altura dele? 4 raiz de 3 sobre 2. E 4 sobre 2 é 2, né? A altura do triângulo equilátero. Ele é consequência do teorema de Pitágoras. Tá bom? A altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Show de bola, gente! Vocês gostaram, gente, dessa metodologia eu escrevendo? Sim, sim. Sim? Sim. Gostei. Não tá entendendo, né? Adriele, como é que você tá, Adriele? Diga. Você levantou a mão? Ah, não é porque tá levantado desde a hora Hum. da atividade. Você tá bem, né? Vocês estão copiando aonde? Rapaz, a aula já acabou. Aula rápida. Meu Deus. A gente não faz nada nesse tempo. Interessante. Próxima aula a gente vê umas questõezinhas, tá? E a gente já passa para ciclo trigonométrico. Ó, vai ficar para casa, viu? Encontrar o seno, cosseno, ó. Oi. Para casa vai ficar, ó. Não, diga. Não, só uma Seno de pergunta. 30. A questão de medida de raio só mais pra frente, né? Vai ser? Isso. Próxima aula. Falando de 30, eu boto 45. Quando a internet tá ruim, ela é desse jeito. Seno de 30. Bora, caneta, me ajuda. Vai ficar para casa, ó. O seno, o cosseno e a tangente de 30. Ó, para casa. Seno de 30. Cosseno de 30 graus. Tangente de quem? De 30 graus. Você encontra aqui, ó, nesse aqui. Assim como vai ficar faltando o seno de 45, cosseno de 45 e a tangente de 45, tá bom? Porque se vocês não lembrarem lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, vocês têm condição de encontrar tranquilamente através das razões trigonométricas, tá bom? Você encontra ele aqui, beleza? Então, copiando, posso olhar para vocês? Posso tirar essa tela? Hein? Pode, professor. Já terminei. Posso minimizar? Eu já. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou lá no grupo do WhatsApp. Muita saúde, paz e bons estudos a todos, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Professor, só uma coisa, eu queria